Queridos, qual que é o intuito nosso de aparecermos aqui? A gente está chegando à lição de número 101, começando essa semana, e nós sentimos a necessidade de pincelar o que nós estamos trazendo nos GCs. Como assim, pastor? É muito diferente você receber um esboço e você, a partir daquele esboço, dar início, do que você receber uma introdução, até mesmo em vídeo, aonde você quer chegar. Porque aí você joga uma segunda marcha e dá sequência naquela introdução. Então a gente entendeu que esse convite, tete a tete, olhando no olho, explicando um pouquinho, mesmo que em 1 minuto, 2 minutos, aonde nós queremos chegar, eu acho que vai dar a introdução e os irmãos dão sequência. E aqui, apesar de ser curto, pastor, a gente consegue dar uma pincelada e eu acho que abre a mente, sabe? Com clareza aonde que a igreja quer chegar. E a gente, todos os nossos temas são direcionados pelo Espírito Santo, a gente ora para poder buscar a necessidade da igreja. Então nós chegamos no tema onde a gente quer falar dos inimigos da igreja. Quais são os inimigos da igreja? Onde Satanás tem armado ciladas, laços para nos pegar. E aí a gente trouxe então esses temas. É isso mesmo, pastor. A Bíblia, ela é muito diversificada, muito complexa, muito ampla. São muitos temas, nós vamos ter tempo para estudar e meditar a vida inteira e na eternidade. Mas nós entendemos que existem temas que estão mais ligados com a atualidade, com o momento que a gente viveu esses dias, e inspirado pelo Espírito Santo, o Senhor escolheu esse tema que eu achei assim, incrível, e nós demos aí o título de A Guerra Invisível. Né? Nós não vamos falar sobre a batalha espiritual em si, algo com uma visão neopentecostal, mas nós queremos falar de uma batalha invisível e ideológica também. Né? Nós vivemos em um tempo em que a Bíblia tem sido colocada em xeque e nós precisamos reafirmar a inerrância da Bíblia. Nós cremos que a Bíblia são escrituras inspiradas pelo Senhor, pelo Espírito Santo, por Deus, e nós estamos aqui então para falar sobre esses inimigos. Quem são os inimigos? Né? Quem entra nessa guerra de fato, né, pastor? Porque quem se posicionou nesse reino, né, a Bíblia diz que quem recebeu, quem creu, e foi então transferido esse império das trevas para o reino do Filho amado, né? Ele agora está num reino em que tem rei e que tem inimigos. Então, nós precisamos nos posicionar. Nós estávamos conversando aqui, eu queria até que o senhor comentasse a respeito dessa questão de posicionar, de estar vigilante. Né? Como que a vida cristã ela precisa ser uma vida vigilante. Nós estamos com um exemplo primeiro, né? Quando a Bíblia fala em Efésios 6 que a gente tem que usar uma armadura, só usa armadura quem está em guerra. Você não usa armadura para poder passear, né? Você está armado porque você está numa guerra, mesmo que ela seja invisível. E nós temos exemplo que aconteceu agora em Israel, o ataque, né, do Hamas. Então, agora, eles foram pacientes. O inimigo é paciente. A história, né, tem 50 anos que não tem um ataque. Outra coisa, o ataque não veio de cima, o ataque veio por baixo. Então o inimigo é sutil. Ele prepara estratégias e o momento certo. Pastor, ele tem paciência. Ele olha para o pastor John, não, o pastor John está muito armado. Hoje não é o dia. E nós temos o conformismo, o comodismo de achar que está tudo bem. E nessa hora que a gente acha que está tudo bem, o inimigo vem. Então, quais são hoje os inimigos da igreja? O que o senhor acha que a gente tem que trazer para a igreja? Como o senhor falou no início, são vários. Mas a gente também tem que resumir, porque daqui a pouco vem outro tema. O que o senhor acha que nós temos que trazer para a igreja dentro disso? Então, nosso primeiro inimigo, quando nós declaramos nossa vida, né, de Cristo, né, quando vamos falar assim, né, quando nós aceitamos esse chamado, né, de Jesus para sermos ovelha desse pastor, nós então precisamos entender que nós temos um inimigo da fé que é o diabo. É o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, né? A Bíblia declara que ele, após nós posicionarmos, ele é o nosso inimigo de fato, né? 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8, diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. É aquilo que você falou. Ele procura quem ele pode devorar e ele não se cansa. Ele todos os dias ele tem uma estratégia. E nós precisamos, então, identificar esses inimigos. Não é só o diabo. A Bíblia fala que o mundo nos odeia quando nós escolhemos por Cristo. A Bíblia fala que o mundo é o nosso inimigo também. A Bíblia fala também que o nosso próprio eu, o pecado, quando nós estamos em pecado, nós fazemos inimizade com Deus. Então, nós nos tornamos inimigos de Deus se nós vivemos em pecado.
E o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da vontade de Deus. Deus tem uma vontade para os seus filhos. E quando nós pecamos, quando nós nos afastamos de Deus, dessa orientação divina, nós nos tornamos inimigos dele, porque nós não estamos de acordo com a obra dele, de acordo com a missão que ele tem. E Jesus nos chama então, nos convoca à igreja para nós abrirmos nossos olhos. Porque nós estamos em guerra, de fato. E esses inimigos, então, nós vamos separar vários estudos, né, pastor Júnior, que a gente vai falar sobre vários temas atuais que são inimigos ideológicos da igreja também. Não só o diabo, mas nós temos algumas heresias para serem tratadas, né? E nessa primeira lição, inclusive, foi assim, uma lição muito esclarecedora para que a gente possa introduzir esse tema e deixar com que todos aprendam, né? Desde as crianças até os mais idosos. Nós queremos que a igreja inteira seja edificada por esse tema. O evangelho é para todos, né? Que a Bíblia diz em Marcos 16 que ide e preguem o evangelho para todas as pessoas. Marcos 16, Jesus deixa um chamado, né, para a igreja. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a todas. Todas então, as pessoas. Assim, não fala para o jovem, não fala para o idoso, não fala para a criança. É para todos. E a guerra é para todo mundo. Para todos também. Para todo mundo. Pastor, então assim, para a gente poder deixar clareza, tá, para a igreja, para todos que estão nos assistindo, quais são as estratégias que você poderia pincelar para nós, para a gente vencer essas investidas de Satanás? Olha, de fato, nós já estamos caminhando, armando a igreja, porque nós estudamos sobre os atributos de Deus, nós estamos quem é o nosso Deus? O Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz, em Isaías 13, no versículo 14, diz que é o Senhor dos Exércitos, né? No Salmo 144, que é o Salmo da Guerra, né? Esse Salmo, inclusive, todos nós vamos ler esses dias. Esse Salmo vai ficar na nossa mente. Nós vamos ler em voz alta, todo mundo junto, em casa. Vamos ler, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Então o Senhor está nos treinando já. Ele é o Senhor dos Exércitos. Nós conhecemos o Deus que nós servimos, nosso rei, o nosso general, assim como nós cantamos na igreja. E de fato não é só saber quem é Deus, mas saber também quem são os inimigos. Nós precisamos saber quem são os inimigos. Então nós vamos ter essa estratégia de conhecer os inimigos da fé hoje, os inimigos da igreja. E também não só conhecer os inimigos basta, porque nós precisamos também agir, saber como agir, porque a Bíblia diz que as nossas armas não são humanas, são armas poderosas em Deus. Então nós vamos conhecer essas armas e nós vamos caminhar agora nessa guerra invisível. É por isso que nós estamos aqui, para instruir a igreja, para nós nos prepararmos como o exército do Senhor. Esse nome, né, Guardiões da Fé. Pastor, e eu tenho sentido, né, e a igreja está sentindo um tempo novo, né, de muito aprendizado. E a palavra do Senhor é o quê? É a nossa arma. E nós estamos sendo armados assim, de uma forma tão carinhosa da parte do Senhor, com tanta clareza nas Escrituras, e que assim, e o que eu tenho sempre falado, a gente conversando, a palavra do Senhor, ela não é informativa, ela é transformativa, ela tem que trazer uma transformação em mim. Porque não basta eu apenas ouvi-la, ela tem que vir gerar algo para que eu possa fazer. Né? Eu acho que a gente precisa de abraçar isso, sabe? Não só conhecer, porque conhecer sem sacar, né? Eu preciso sacar isso e usar aquilo que o Senhor está me dando. Glória a Deus. Então, pessoal, se engaje no GC. Gente, que coisa gostosa é estar na mesa. Eu olho para Jesus, né? No caminho de Emaús, Jesus senta, os discípulos reconhecem Jesus o quê? No partir do pão. Jesus se manifesta ali, a última Páscoa, na mesa. Jesus na beirada da praia, ele preparou uma mesa. A mesa é sensacional. A mesa tem comunhão. Na mesa eu rasgo o coração. Na mesa eu tenho vontade de falar o que eu não tenho na igreja. Como o GC tem sido proveitoso. Como que a gente está crescendo. Abrindo o coração, pastor. Abrindo um convite. Eu falo um pouquinho mais da minha intimidade. A Bíblia fala para eu chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. E na mesa é momento de alegria, é momento de choro, é momento de comunhão. Então eu convido a igreja, procure uma célula mais próxima da sua casa e não deixe participar. Eu tenho certeza, eu deixo um desafio. Você que não foi ainda, no dia que você participar, você não abre mão mais. Então fica o nosso convite.